Pessoal, então hoje nós vamos começar nossa aula resolvendo três questões, três exercícios práticos que são propostos aí na nossa primeira lista de exercícios, né? Na nossa lista de exercício 1. Então são três questões que envolvem a programação Assembly do 8051. Essa primeira questão ele pede para que você preencha a faixa de endereçamento de memória de dados externa, que vai do 3000H ao 3030H, com a constante CD. Então, o que está sendo pedido aqui é que eu preencha com esse dado CD essa região de memória de RAM externa, que vai do 3000H ao 3030H. Então, é como se eu tivesse aqui a minha memória RAM externa, onde dentro dessa faixa de endereçamento eu vou estar copiando esse dado. Se a gente considerar, por exemplo, o nosso circuito da prática número 2, nós podemos encontrar aqui o nosso circuito, composto pelo microcontrolador, que está aqui ele, o nosso LED para fazer a demultiplexação da parte menos significativa do endereço dos dados, a P2 com o barramento de endereço e a própria P0 aqui como sendo o barramento de dados. Então esse circuito aqui você já deve ter implementado lá na aula anterior. A partir desse circuito, e uma vez feito os códigos de solução referente a essas três questões, a ideia é que a gente possa depois estar rodando isso aqui dentro dessa simulação. Então, vamos considerar esse circuito. O que é que nós observamos aqui? Nós temos aqui uma memória externa de 32 KB. É uma 62256, né? Ou seja, aqui eu tenho 256 kilobits. Lembra que a memória aqui ela é dada em kilobits. Para a gente saber em kilobytes, a gente divide essa quantidade de kilobits por 8. Então, essa é uma RAM de 32 kilobytes. Então, o que está sendo pedido na questão, preencha essa faixa de endereço dessa RAM externa, que vai do endereço 3000H até o 3030H. Vamos preencher com esse dado CD. Então, para que a gente faça isso, nós vamos começar a codificar a solução desse primeiro item. Vou aqui utilizar uma ferramenta para codificação dos nossos programas, que no caso aqui vai ser o Visual Studio Code. Vou abrir aqui um novo arquivo. Vocês podem também baixar esse arquivo, ele é free, é um arquivo de edição de código da Microsoft. E vocês podem baixar tranquilamente para realizarem aí a codificação de vocês. Pode fazer isso também dentro de Proteus, mas aqui, por uma questão mais de apresentação, eu vou estar utilizando essa ferramenta. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é já salvar o meu arquivo com um nome qualquer. Então, eu vou chamar aqui de exercício 1. Como já está aqui, eu vou colocar por cima, salvar, substituir, ok. E vou começar a codificação a partir daqui. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer vai ser inicializar o nosso contador do número de cópias que a gente vai estar efetuando. Então, se a gente observar nessas questões, nós vamos observar que todas elas a gente vai precisar fazer uma quantidade de N interações. Ou N cópias de uma região de memória para outra, ou nesse caso aqui dessa primeira questão, onde eu vou estar copiando uma quantidade X lá de valores para a memória externa. Então, em todas as questões que envolvem esse tipo de situação, onde eu preciso realizar N interações, eu vou usar uma estrutura do tipo laço. Então vai ser uma estrutura em que eu vou utilizar uma variável qualquer ou um registrador qualquer como um contador, e a partir desse registro, dessa variável, eu vou estar decrementando ele e vou usar uma estrutura desse tipo. Então a estrutura que eu vou estar utilizando vai ser uma estrutura utilizando a instrução DJNZ. Então vamos começar aqui. A primeira coisa que eu tenho que fazer vai ser eu utilizar aqui um registrador qualquer, que pode ser um dos registradores internos da CPU, de R0 até R7, pode ser o registrador B, pode ser uma posição de memória. Qualquer registrador que você queira utilizar pode ser utilizado aqui nesse caso. Então o objetivo aqui, o que é? É a gente utilizar um registro qualquer, vou pegar aqui o R0 por exemplo, e a gente utilizar esse registro como sendo o meu contador do número de interações que eu vou fazer. Então nesse caso aqui vai ser necessário eu realizar quantas cópias, quantas interações. Então eu estou querendo copiar aqui do endereço 3000 ao 3030H.
Então, se eu estou querendo copiar dentro dessa faixa de endereço, são quantos endereços que eu tenho que copiar aqui? Então, se vai do 3000 ao 3030, então eu tenho uma faixa de endereço aqui de 31 H bytes, 31 em hexadecimal. Então, o H aqui está me dizendo que eu estou utilizando a notação em hexadecimal, como a gente já sabe. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que inicializar o meu contador com a quantidade de interações ou de cópias que eu quero fazer. Então, no caso aí, são 31 H bytes. Então, vou colocar aqui um comentário. Então, aqui vai ser, inicializo o contador do número de bytes a ser copiado, ok? A segunda coisa que eu vou fazer aqui vai ser, né, uma vez que eu inicializei o contador, eu vou inicializar agora o meu ponteiro de RAM externa. Lembra que eu estou querendo copiar esses dados para a RAM externa. E para eu acessar a RAM externa, necessariamente, na arquitetura 8051, eu tenho que usar um ponteiro, que é o ponteiro que nós já conhecemos, que é o DPTR. Então, eu vou inicializar o ponteiro DPTR com o valor inicial do endereço onde eu quero copiar. Então, seria no endereço 3000H. Tá? Então, o que foi que eu fiz aqui? Inicializa, que está errado, né? Inicializa o ponteiro de RAM externa. Lembra que aqui é um ponteiro de 16 bits. Todo acesso à memória externa sempre vai ser um acesso de 16 bits. Então, inicializei o ponteiro. Após inicializar o ponteiro, eu vou inicializar o dado. O dado, nesse caso, ele sempre corresponde ao nosso registrador de uso geral, que é o acumulador. O dado que está sendo pedido para ser copiado é a constante, é o dado CD. Então, 0 CD. Né? Nesse caso aqui, em virtude do compilador Proteus, ele exige que nós coloquemos o 0 antes do nível mais significativo. Em valores de A até F, para o nível superior, eu teria que botar sempre o 0 à esquerda. Então, se fosse o dado, por exemplo, 7D, não seria o caso, né? Não iria ser necessário. Então, como é a constante CD, eu vou ter que estar colocando aqui o 0 à esquerda, ok? Então, inicializa o dado, tá? Uma vez que eu tenho inicializado o meu contador, inicializado o meu ponteiro de RAM externo, inicializado o dado que eu quero escrever, aqui faltou eu indicar que é o modo imediato, né, já que esse operando aí é um dado, então necessariamente aqui tem que ter a cerquilha. Você vê aqui como eu não coloquei a cerquilha, o próprio, né, ambiente de edição ele já te diz que ali, no caso dessa cor, se trata de um endereço de memória e não de um dado. Então, quando eu boto aqui o jogo da velha, meu operando aqui passou a ser um dado imediato, ok? Bom, uma vez que eu inicializei o registrador, vai ser o meu contador, inicializei o ponteiro de RAM externa, inicializei o meu dado, eu vou agora efetuar a primeira escrita na RAM externa. Então, vou usar aqui o bool externo, para o conteúdo apontado pelo meu ponteiro, o DPTR, o valor de A. Então, o A nós carregamos com CD, o DPTR nós carregamos com o endereço inicial 3000H e efetuei a primeira escrita nesse endereço. Então, aqui eu escrevo na RAM externa. Bom, feita a primeira cópia, o que é que eu tenho que fazer? Vou incrementar o ponteiro. Incrementa o ponteiro DPTR. Incrementado o ponteiro, ele já está apontando para o próximo endereço de memória a ser copiado. Eu vou decrementar agora através da instrução djnz. Essa instrução me diz decrementa e jumper, se não 0, o meu contador, que no caso é o R0. Então essa instrução me diz o seguinte: eu decremento o meu operando aqui, no caso o R0, e comparo se ele é 0. Se ele for 0, eu não desvio, eu não jumpeio. Se ele for diferente de 0, eu vou desviar aqui para um endereço qualquer. No caso aqui, eu vou nomear esse endereço de desvio, chamar ele de loop. Onde seria o loop então? Então o meu loop seria aqui, ó, para eu efetuar a próxima cópia. Então decremento o contador, ele começou com 31H, então a primeira vez que ele passar aqui, ele decrementou, vai para 30. É 0? Não, não é 0. Então volta para cá, copia o dado de novo na memória e incrementa. Então ele vai ficar nesse laço aqui, ó, quantas vezes? 31H vezes, até o registrador R0, que contém o valor inicial da contagem, ele zerar. Quando o R0 zerar,
Então eu não desvio mais, o programa segue aqui no código e simplesmente eu encerro aqui com a instrução sjmp $. O que quer dizer esse dólar? Esse dólar, ele vai me dizer que eu devo jumpear para dólar. No caso aqui o dólar vai ser igual, né? O valor do PC, lembra do PC? O PC ele é o ponteiro que ele aponta para o endereço da próxima instrução a ser executada. É como se existisse aqui uma instrução nessa linha 9, né? Não existe nada, mas o PC, o ponteiro já está sendo apontado aqui para esse endereço aqui da ROM. Então eu pego o valor do PC e subtraio do número de bytes da instrução atual, ou seja, da própria instrução sjmp. Então, se o PC está apontando para cá, que é o endereço da próxima instrução, e eu subtraio do número de bytes da instrução sjmp, equivale na prática que ele está voltando ou jumpeando para ela própria. Seria equivalente a eu ter uma estrutura desse tipo. Então, se eu colocar aqui endereço, dois pontos, jumpeia para esse mesmo endereço. Então, só dei nome aqui para onde eu vou jumpear. Por uma questão de simplicidade, vocês podem substituir isso daqui simplesmente pelo operando lá do montador, que é o dólar. Entendido, pessoal? Então, aqui o que acontece? Eu vou efetuar esse número de cópia 31H vezes. Então, eu fico nesse laço aqui do loop, sempre pegando o que está no A, que é o CD, veja que o valor de A aqui não muda, sempre lendo esse valor e copiando no endereço apontado pelo DPTR. Como cada vez que eu entro na interação eu incremento o ponteiro, então ele começa do valor 3.000 e vai incrementando, até ele chegar no 3.030, conforme é solicitado na questão. Pessoal, vamos agora, uma vez desenvolvido o código, vamos realizar a simulação no Proteus. Vou minimizar aqui essa janela, vou abrir aqui o Proteus. E a ideia é que a gente aproveite já aquele circuito montado da experiência número 2 e vamos gerar um código. Aqui tem duas opções. Vocês já podem ter gerado o projeto da experiência número 2, ou seja, já associado um circuito captura, que é o esquemático, juntamente com a edição do código-fonte. Quem não fez isso, quem gerou só o esquemático, existe também a possibilidade de você, a partir desse desenho, inserir um código-fonte aqui para esse processador. Então, nesse caso, você teria que clicar aqui com a direita do mouse e vir aqui em editar código-fonte. Aí você vem aqui e começa a editar o código-fonte. No meu caso aqui, eu já criei o projeto desde o início, considerando que eu ia desenhar um esquemático e ia elaborar aqui um firmware, ou seja, um código-fonte. Então, como nós já editamos o nosso código utilizando o Visual Code, então você tem duas maneiras. Ou você importa já o arquivo direto lá para o Proteus, ou de uma forma mais simples, você pode simplesmente copiar o que está aqui, Ctrl C, e aqui você dá um Ctrl V. Apaga tudo, simplesmente dá um Ctrl V. Como a gente está iniciando ainda essa fase de codificação, então não vamos nos preocupar muito com aquela parte de inserir variáveis, inserir constantes, que isso aí a gente vai fazer depois, ok? Então, inserir o código aqui, o que é que eu preciso fazer agora? Simplesmente copiar e colar. Uma vez que eu copiei e colei, eu simplesmente mando fazer a compilação, fazer o build ou o rebuild do código. Bom, ele deu um erro aqui de compilação, faltou a diretiva end no final do código. Então, inserir aqui o end, pode ser minúsculo, pode ser maiúsculo, não importa, e vou compilar de novo. Ok? Ó, compilou com sucesso, então eu posso vir agora aqui no meu esquemático e mandar rodar o código. Bom, ele já está rodando. Como é que eu sei agora se aquele código lá está funcionando? Então, vou dar um pause aqui. Lembra que ó, aqui está o código que está sendo rodado. O que é que ele está fazendo? Copiando o dado CD na faixa de memória externa que vai do 3000H ao 3030H. Então, o que é que a gente precisa fazer aqui? Nós precisamos ver o conteúdo dessa memória para saber se realmente, dentro dessa faixa de endereço, foi copiado o dado CD. Então, você pausa a simulação e você pede para ver aqui o conteúdo
da memória. Aqui está o conteúdo da memória. E nossa faixa de endereço de interesse vai ser do 3000 ao 3030. Então, vou identificar aqui o 3000, ó, já apareceu aqui. Então, aqui está, vou diminuir mais aqui essa janela, 3000 ao 3030 preenchido com o dado CD. Nós observamos que o código funcionou perfeitamente.